Estamos gravando, vamos lá. Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Alisson Lara, trabalho ali com marketing digital desde 2013, de 2014 por aí. Desde 2015 eu comecei a ganhar um dinheiro na internet e desde 2016 trabalho com tráfego pago e desde 2021 eu tenho a minha agência de marketing digital prestando serviços para empresas. E agora, desde 2025, eu estou com a minha agência nichada, atendendo um tipo de cliente específico, né? A gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo. Mas, para mim chegar nesse ponto, eu precisei fazer uma etapa, tá? Precisei definir o cliente ideal, o meu ICP ideal. E é isso que a gente vai te ensinar aqui hoje, tá? Hoje eu vou te ensinar como você define o seu ICP ideal, o seu cliente ideal, tá? E vamos usar essa tela aqui, essa aqui dá boa. A gente tem aqui uma apresentação, né? Temos várias... Oh, meu Deus do céu. Aí, pronto, estamos funcionando. Temos aqui vários... Deixa eu só deixar a tela cheia para ficar melhor. Pronto. Temos vários pontos que a gente vai discutir nessa chamada, tá? E eu vou tentar me acelerar para não ficar muito longo, porque tem muito conteúdo. Essa aula vai, cara, explodir tua cabeça. Vai bugar tua cabeça. Tanta coisa que você vai pegar aqui. Vamos lá, caderninho na mão e bora. Critérios, tá? Primeiro a gente tem os critérios para a gente definir os nossos clientes, o cliente ideal, o cliente que a gente quer atender, o cliente que a gente quer entregar resultado. A gente tem o tamanho da empresa, a gente tem a condição financeira e tem o resultado versus o esforço, tá? O tamanho da empresa. Vou falar de mim, tá? Vou falar de mim, mas assim, ó, é uma coisa que serve para a maioria das pessoas que presta serviço digital, que entrega serviço para empresas de marketing aí, vende site, vende landing page, vende tráfego pago, vende social media. Cara, vai por mim. Esse público em geral que eu defini aqui, você vai ver que vai se adaptar muito para vários tipos de setores de digital. O foco é médias e pequenas empresas, tá? Pequenas e médias, tá ao contrário, tanto faz. E a empresa ela deve precisar da solução completa, ela deve ter dinheiro para pagar e ela deve estar em fase de crescimento. Vamos reduzir um pouco para vocês pegar tudo. E você deve evitar grandes empresas. Por quê? Grandes empresas têm muita burocracia. Tem que passar pelo financeiro, tem que passar pelo jurídico, passar pelo RH, pelo comercial e aprova de um lado e o outro fica retendo e não aprova, daí vai para pagamento. Cara, é um transtorno. Essas empresas precisam ter todas essas burocracias com tantos processos e coisas que tem. Mas pra gente que está começando e tem um negócio pequeno, não precisa. Você vai ter dor de cabeça atender grandes empresas, tá? E também muito pequenas, tá? Você deve evitar grandes empresas e muito pequenas também, porque elas não têm fôlego financeiro. O cara, às vezes, é um eu presa, ou um casal presa, sei lá, ele mal ganha para ele se sustentar e ele não vai conseguir, às vezes, pagar o teu serviço. Principalmente falando no meu aqui, por exemplo, que é um serviço ali que começa ali na faixa dos 3, 4 mil reais por mês. Como é que o cara vai me pagar se ele fatura 10 mil? Ele não vai conseguir pagar. O meu ICP é muito mais alto. É um cliente. Já atendi esse cara, já atendi muitas vezes empresas, pessoas ali que têm faturamento nessa faixa. Mas não é fácil. É difícil você conseguir entregar um resultado porque a pessoa não tem fôlego financeiro. Ah, vamos colocar mais, fazer uma campanha extra esse mês. Ó, oh, temos uma condição especial, Dia das Mães. Ah, porra, não dá, cara, não tem dinheiro aqui. Vamos manter o tráfego do mês. Ah, vamos fazer uma landing page legal, nova. Pô, não dá. Vamos pagar um vídeo da empresa, vamos pagar alguém para tirar fotos. Cara, não dá. Entendeu? E como é que eu vou entregar um serviço? Cara, eu não consigo. Na época era serviço assim, é só o tráfego básico e ali acabou, entendeu? Então não tem como. É difícil você conseguir entregar para uma empresa assim, tá? Então, a gente já viu a questão do tamanho da empresa, agora a condição financeira. Aqui é um ponto que você tem que se atentar ao dono, o dono da empresa. Ele é um dono classe média, é um dono bom de vida. Entra no Instagram dele, entra no Facebook dele. Muita gente diz, ah, Facebook, cara, donos de negócios tradicionais tendem a ser pessoas mais velhas, 45, 50, 60 anos. São pessoas que usam Facebook e usam muito, postam. Tem um cliente meu, ele é um cliente que eu vejo, ele é muito bem de vida, ele viaja para a Europa, ele viaja de moto para o Chile, para a Argentina, tem moto grande, tem carros caros, umas caminhonetes ali que eu sei que custa mais de 250 mil. Você vê fotos assim nos ambientes que ele tá, que são ambientes de luxo, são ambientes de hotéis caros, né? De uma casa, você vê que é uma casa, o cara não mora numa casa de 200 mil, o cara mora numa casa que deve estar mais de 700 mil reais, mais de 1 milhão. Você vê que o cara é grande. E por que ele é grande? Porque as empresas dele tornaram ele grande. As empresas deles faturam muito bem. E com isso ele consegue tirar um prolabore bom, uma retirada de lucro boa.
que faz, né, ele ter um salário bom. E se ele tem um salário bom e consegue tirar um salário bom para ele, tem muitos funcionários pagando bem, tudo certinho, processo. Às vezes nem tem muito processo, mas é porque a empresa está lucrativa, a empresa está dando lucro, tá tendo, tá prosperando. Esse é um cliente ideal para você pegar, essa é uma pessoa boa. Então, analisa, se ele é um classe média ou mais, analisa esse cliente, sabe? Então, e ele deve faturar bem, ter lucro, ele deve ter pelo menos para investir, falando da empresa, né? 4 a 7 mil por mês. Eu falando assim, ó, eu tô colocando pontos que está servindo para o meu negócio e para outras agências no geral. Agora, se você vai fazer um site, legal, um site, uma landing page, você vai cobrar 1.500, 1.000, 2.000, talvez um site maior cobre 3, 4, 5 mil, beleza. Mas aqui eu tô falando no mensal, de repente ele vai ter que, porque se ele vai investir, ele vai pagar, vamos supor, o cliente vai me pagar o meu ticket mínimo hoje ali na faixa dos 3 mil. Vai pagar 3 mil. Aí ele vai ter que colocar pelo menos mais uns 4 de anúncio, 3, 4, depende ali do setor exatamente e da proposta da empresa. Mas pelo menos você vai ter que colocar uns, vamos dizer, no mínimo dos mínimos, R$ 1.500 no Google, para a estratégia funcionar. Aí vem o Zezinho e diz, ai, porque o bom gestor faz até com R$ 10 por dia. Cara, existem gestores e gestores, né? Existe o carinha que vai pegar ali, ó, o sobrinho do primo do tio, que vai pegar 10 por dia, vai botar ali para rodar de qualquer jeito, vai colocar 30 palavras-chave numa campanha de Google e vai botar para rodar. Ele nem tem estratégia, ele nem sabe. Agora, uma metodologia como a nossa, tipo o método AWD, A de atração, o W de win-back e o D de dominância, a gente vai trabalhar atração, retorno, win-back é trazer de volta clientes que já foram ou já passaram pelo negócio e dominar a região. Cara, quando é que a gente vai conseguir fazer com R$ 10 isso tudo? Não vai. É um método que vai botar dinheiro no bolso do cliente. Não é um negócio que vai fazer uma merrequinha ali. Cara, nosso método funciona e é validado. Então, assim, já para matar algum hater que vem aqui, né? Que eu já tô quase prevendo alguém que vai querer dizer, ah, mas você precisa de. O bom gestor não trabalha com qualquer coisa. Não. Existem metodologias, existem sistemas, né? Então, cada metodologia exige uma verba mínima para ser trabalhado. Enfim, vamos lá. E a outra, uma regra, né, para esse cliente, o seu ticket mais os anúncios, né, o valor que ele vai pagar para você, vamos dizer, vai pagar 3 mil, 4 mil de FII, vai pagar ali mais 4 mil de anúncios, são, vamos dizer, 4 mais 4, 8 mil reais. E daí talvez mais algum outro serviço que tenha parte, ou um social media, fotos da empresa, vamos dizer que custa ali 9 mil. Isso tem que representar entre 3 a 10% do faturamento. Esse número aqui na minha mentoria ali, que eu tô fazendo, né, que eu tô participando, eu digo, o pessoal recomenda de 3 a 5, mas eu tenho clientes que ele investe 10% do faturamento em marketing e tem uma operação muito saudável, muito ok, tá? Então eu digo de 3 a 10% do faturamento tem que ser os gastos totais dele de marketing. Então se você tá com um cliente aí que, cara, tá dando 15, 20, 30%, cara, é absurdo, entendeu? Ele não é o seu cliente ideal para você, ainda mais se você tá com um nível mais avançado de empresa. Feito? Vamos lá para a próxima etapa. Resultado versus esforço. Então, aqui no resultado, você deve buscar alto resultado com pouco esforço. Ai, mas mais uma vez tá querendo trabalhar pouco. Cara, eu quero trabalhar o mínimo possível e entregar o máximo possível de resultado. É assim que eu me torno produtivo, é assim que eu torno a minha empresa lucrativa e é assim que eu consigo atender muitos clientes. Imagina se eu tenho um alto esforço para um cliente, igual eu tenho hoje, tem um cliente que me demanda um esforço absurdo. Absurdo. Por isso que eu resolvi nichar de vez. Porque eu tenho muitos clientes ainda de nichos diferentes. Ah, isso significa que eu vou cancelar? Alguns a gente, a hora que chegar o momento, a gente vai cancelar ali, né? Alguns não. Alguns são clientes muito bons, nichos ali maravilhosos. As pessoas são boas de lidar. Não são pessoas que vê a gente só como uma ferramenta, né? Ver como um humano, uma pessoa com sonhos que está aqui também trabalhando, lutando, né? Para realizar seus sonhos, construir uma vida, uma carreira. E ter um negócio legal, sustentável, estável, em crescimento, principalmente. Então, a gente quer continuar atendendo esse pessoal, com certeza. E hoje eu vejo assim, a gente vai ter uma subdivisão. A gente vai ter uma subdivisão da empresa que se chegar clientes que são um ICP legal, mas não é o nosso nicho ali de oficinas, cara, a gente vai criar uma equipe à parte, em paralelo, para atender eles, para os novos. Agora, hoje eu já estou tendo essa visão também, né? Só que assim, a marketing para oficinas é uma. Daí essa daí vai ser uma outra marca, dentro do mesmo CNPJ da Iceberg. Enfim,
Você tem que buscar, então, um cliente que te dê alto resultado com pouco esforço. Que aí você consegue entregar bastante e atender mais clientes em volume. E o cliente, ele tem que ter lista de clientes, ele tem que ter talvez um CRM, né? Redes sociais boas, estruturadas, porque senão fica difícil, né? Você conseguir entregar resultados. O cara às vezes não tem nem o meu negócio, não tem. O Instagram tá lá, 3, 4 posts abandonado, cheio de mato. Evitar cliente novo. Aqui tem um exemplo, né? Um bar com programação, por exemplo, redes franqueadas. É, então, vou tirar esse bar aqui, por exemplo, vou pegar ah, oficina, vou usar o meu exemplo. Oficina com. Ou melhor, vamos lá, né? Eu, oficina. Meu caso. Eu, oficina. O eu, oficina, o cara, o mecânico sozinho que atende ali, fatura ali, talvez até faz uns 20, 30 mil no mês. Cara, ele não é meu cliente ideal, sabe? Não é. Ele não vai conseguir arcar com todos os custos, porque ele é um cara sozinho, ele pode até fazer 20, 30 mil no mês, talvez. Mas dificilmente eu vou conseguir aplicar o método todo nele. Pode ser que eu consiga fazer um tráfego para ele e gerar resultado, ajudar ele a crescer, cara, com certeza, né? Mas é cada caso a se avaliar, porque às vezes é um cara que é tão virado no Jiraiya, no trabalhar o dia todo ali, não tem tempo para nada, porque não tem ninguém para ajudar ele, que ele não vai conseguir produzir conteúdo que eu preciso, às vezes, para montar a estratégia. Perguntas que você deve fazer ali, né? Quanto tempo vai tomar? Quanto tempo esse cliente vai tomar de você? Ele vai te exigir, ele vai te sugar teu sangue? Quanto envolvimento exige para você fazer acontecer esse projeto com esse cliente? Entendeu? Analisa esse ponto para ver se isso é para você. Enfim, vamos para o próximo tópico aqui. Outros fatores de peso menor que você deve ponderar também. O produto e a operação do seu cliente estão bons. Vamos pegar um mecânico. Cara, ele tá ofertando, tá fazendo um serviço bom. Olha o Google dele, tá muito reclamação. Tá gente dizendo que é picareta, que vendeu o que não devia. Foi lá para trocar um pneu e daí o cara queria trocar a suspensão inteira do carro. É, passou um orçamento de R$ 2.000, chegou lá e tava em 7,5. Cara, aqui em Curitiba, por incrível que pareça, tem umas oficinas assim, hein? Não sei nas outras regiões aqui. Ontem eu tava no meu mecânico, tava falando com ele. E ele falou assim, cara, aqui é selva. Aqui o pessoal se arrebenta. Se você vai no mecânico, faz um serviço, chega no outro mecânico e ele olhar aquele serviço, às vezes o serviço pode estar melhor do que ele vai fazer. E ele vai dizer que o outro foi uma bosta. Cara, é foda. Eu vou mudar esse cenário. Vou mudar. Vou criar alguma coisa nova que eu vou inovar aqui. Enfim. Então, o produto do teu ICP, do cliente que você está conversando ali para fechar, ele é bom, ou está analisando para abordar, é bom, sabe? Ele presta um serviço bom, ele vende um serviço bom, ele é um serviço honesto, né? O cara ou a mulher é um dono problemático, tem muitos sócios, você tem muitos sócios, é problema, hein? Aí tem que passar por um, aprova pro outro, tente pegar lojas, negócios, empresas com um sócio, no máximo dois. Quando começa a ter mais, cara, isso vira um transtorno. A não ser quando esteja um que é responsável por aquilo. Por exemplo, tem um cliente ali que tem mais sócios, mas, tipo, eu só falo com aquele ali ou com dois, que é o responsável e é de boa. Mas quando tem muitos sócios e pessoas desconhecidas, quando é família, é até mais tranquilo. Mas alguns casos, né? Quando tem muitos sócios, vira problema. E a pessoa, se é uma pessoa sistemática, eu já atendi cliente sistemático. Cara, difícil. Você arranca a cabeça. Eu tô cheio de cabelo branco por causa disso, sabe? Tem pessoas que é difícil de lidar. Então, enfim, tem clientes que tem um baita negócio, a empresa dele é um ICP top pra você. É um ICP muito massa que você vai conseguir entregar resultado pra caralho. Teve cliente que eu entreguei resultado pra cacete. Mas a pessoa, como pessoa, não é uma pessoa boa. É uma pessoa que quer te sugar, quer te esguelar. Você tá entregando ali, a pessoa entra faturando tipo 70 mil, de repente ela tá faturando 500 mil na tua mão ali, que você ajudou a entregar esse resultado. Cara, e não tá bom lá, daí caiu um pouquinho pra 400, pra 300. Não tá legal, cara, não tá legal, né? Tá errado. Pera aí, a gente bateu um pico num período específico, ah, e agora eu quero voltar pra lá. Isso é uma coisa que eu tô fugindo de tipos de negócios assim, porque tem tipos de negócio que ele quer. Cara, vendeu 100. Agora vamos vender 150. Vendeu 150, não, eu quero 200. Ok, isso é legal. Mas tem vezes que o que ele tá investindo, o que ele tá te entregando e o que ele tá dispondo para o que você precisa não é suficiente para subir aquela verba. E ele vai te cobrar, o cliente ou a cliente vão te cobrar, te sugar. Cara, isso não é saudável, entendeu? Você tem que fugir desse tipo de pessoa. Agora, mecânica, por exemplo, no meu caso aqui, ou qualquer outro tipo de negócio de serviço, eu digo, você está começando, vai atender prestador de serviço. É a melhor coisa que tem. O prestador de serviço, se eu botar 100 carros numa mecânica, ele não vai atender, cara. Ele vai dizer, Alisson, pausa as campanhas, segura um pouco aí.
Não preciso estar investindo mais. Tô aqui, ó, lotado. Lotei a agenda pra semana inteira. Isso é ruim? É maravilhoso. Daqui a pouco ele tá abrindo 2 lojas. Entendeu? Porque ele tem um limite que ele consegue atender. Isso facilita o seu trabalho de entrega. Nível de consciência do problema. Qual é a consciência que o teu cliente tem do problema? Cara, eu preciso vender, eu tô desesperado aqui, não tem. Ele tem a consciência do problema. O meu método vai resolver o problema dele. Vai botar cliente recorrente novo sempre, todo santo dia, né, através da atração. Vamos recuperar cliente bom. Não cliente ruim, cliente bom que já veio na oficina dele e gastou e pagou caro e pagou à vista, às vezes, ou não parcelou, ou pagou direto no cartão, não chorou. Vamos recuperar esse cliente e fazer ele gastar de novo. O cara trocou óleo aqui, tá dando 5 meses que esse cara já trocou óleo. Pera aí, eu sei que o óleo vence em 6 meses, ou quilometragem de 10 mil quilômetros em média, ou 5 ou 7, depende do carro, depende do dono. Eu troco, por exemplo, a cada 5 ou 6 mil, né? Mas em carros mais novos, geralmente a cada 10. Será que esse cara, ele já trocou? Vamos mandar mensagem para ele, vamos mandar uma mensagem específica dizendo assim, ó, mostrando a importância dele trocar o óleo na data e falando já aproveitando, olha, vimos que faz 6 meses que você trocou, faz 5 meses e tantos dias que você efetuou a troca do óleo aqui conosco. O que você acha da gente remarcar, a gente agendar uma nova troca para você, para manter o seu motor do seu carro saudável, evitar futuras quebras, futuros problemas e prejuízos maiores? Cara, eu vou na hora, porra, eu não quero quebrar meu carro numa viagem com a minha família, entendeu? Aí entra o win-back, o método 2, o pilar 2 do nosso método. E aí vem a dominância. Trabalhar o Google para o cara ficar posicionado e ser encontrado para o cliente novo. Se ele tá com esses problemas, eu apresentei minha solução e ele fez sentido para ele, a consciência dele, cara, ele levou, ficou ali, cara, eu entendo, eu sei que isso vai resolver. Vamos para cima, Alisson. Vamos fechar esse contrato aí. Entendeu? Contato direto com o dono. É importante falar com o dono. Cara, dificilmente às vezes empregados tomam decisões importantes. Tem que saber falar com o dono direto. Ah, mas é o gerente, cara, o gerente. E o dono tem aquela frase que diz: o olho do dono que cresce o negócio. E às vezes, para ele ter um crescimento, precisa ser investido valores, tomado ações específicas, mudanças dentro da empresa. E quem faz isso é o dono. Por mais empenhado que o funcionário seja, ele nunca vai olhar para o negócio como o dono olha. Tá? Em raríssimas, mas eu digo raríssimas ocasiões, vai ter às vezes um empregado que é mais dedicado que o próprio dono. Raríssimas. 1 a 1 milhão. Tá? Ele exige resultado de imediato? Cara, se ele exige hoje, já estamos em 22 minutos, vamos acelerar. Se ele exige resultado de imediato, você precisa ficar esperto, porque às vezes o teu negócio, para você aplicar, por exemplo, uma metodologia, tudo, na minha metodologia eu consigo aplicar e conseguir gerar resultado em pouco tempo, poucas semanas. Mas às vezes o cara quer pra semana que vem, porque ele tá enforcado, é a última chance dele ali colocar aquele dinheiro e voltar. Cara, não dá. Não dá pra fechar com esse cliente. Ele vai te pressionar, você não vai conseguir trabalhar. Tem gente que consegue trabalhar na pressão. Eu não consigo. Me pressionou, travo. Me pressionou, não sai. E outra, quem estuda mecânica quântica, lei da atração, essas coisas, a gente sabe. Cara, decaimento atômico. É o efeito Zenão. Quanto mais pressão. Estudem Hélio Couto. Digo, estudem Hélio Couto, esse cara vai abrir a mente de vocês. Tá? No começo é complicado, mas depois ele abre a mente de vocês. O conteúdo, a informação ali que tem. Te expande a tua consciência. Eu expandi muito. Eu consegui chegar onde eu tô hoje com todos os estudos e tenho que voltar agora a estudar, dedicar mais tempo para isso. Continuar expandindo mais minha consciência para me chegar aos próximos níveis que eu quero. Quando você põe pressão, o decaimento atômico lá cai, gera o efeito Zenão e não ocorre o que você quer. Tirou pressão, só faz. Só faz o que tem que fazer, sem pressão, sem. Tem que vir a todo custo, porque. Cara, quando você tem cliente, eu tenho hoje 2 clientes que estão assim, na pressão, numa pressão. Cara, o resultado não anda. Aí tem outro lá que me manda mensagem. Eu que tenho que mandar mensagem pra ele 1, 2 vezes na semana, no mês, porque o cara só tá fazendo o trabalho dele, só tá lá trabalhando. Nem lembra que eu existo. Pergunta como é que tá o resultado desse cara. Pergunta aí nos comentários como tá o resultado desses aí. Cara, incrível, tá bom. A gente tá entregando resultado positivo, dando certo, mas o cliente põe pressão. Não vai. Então, assim, se você tiver a chance de. A gente sabe que é mínima a população hoje que tem conhecimento, né, dessas áreas, estudo dessas áreas, né? Da parte, às vezes, da filosofia. Se você entender que o cara tem um estudo de filosofia e tudo mais, é legal. É uma pessoa com uma mentalidade mais desenvolvida, tá? Que vai conseguir ter mais abertura de conversar, mais abertura de entendimento com você, sabe? Ele até pode dar um matchzinho ali, ó, de o cara virar meio que amigo ali, porque vocês têm uma mentalidade parecida, às vezes, se você também tem uma mentalidade assim. E não é uma pessoa que vai te cobrar e botar pressão e exigir resultado.
A pessoa tá frustrada com a agência anterior, ótimo, perfeito, é a chance de você mostrar que você é diferente, que você vai entregar resultado. E você vai começar e vai entregar resultado e vai fazer esse cara virar fã de você e entender que você não é todo mundo. A velha frase que a tua mãe sempre falou. Você não é todo mundo. A tua agência não é a agência dos outros, não é igual a dos outros, a tua agência é superior e você vai entregar resultado pra caralho pra essa pessoa. Entendeu? Então é assim que você tem que mostrar. Cliente frustrado com a agência anterior, principalmente se você vir daquela de uma letra e quatro, de uma letra e um número, cara do céu, aquela lá, todo mundo vem frustrado daquela. Sempre, sempre, sempre. Tá alinhado com seus valores? E aqui voltamos àquele ponto anterior. Tá alinhado com seus valores? Ele respira a mesma filosofia que você, ou parecida, né? Porra, é uma pessoa que não bate cabeça. É uma pessoa que. Vou até né, falar um pouquinho aqui da minha visão política. Ah, um cara que apoia o PT, que só ferrou e fudeu o Brasil inteiro. E se você não gostar, foda-se, teu lugar não é aqui também, tá? Tá na cara de todo mundo que os caras estão fudendo tudo, né? O cara é petista pra caralho, e eu não sou. Ah, não é questão de ser bolsonarista e tal. Cara, é questão de ser do bem, cara. Né? O Bolsonaro fez muita coisa errada e tal, mas não tô dizendo que tô apoiando, não tô dizendo. Eu só sou contra quem quer só fazer o mal, quem quer só fazer coisas que prejudiquem a sociedade. Então, qualquer um que for entrar lá no governo e prejudicar a sociedade, eu sou contra essas pessoas. Qualquer um que fizer o mínimo possível, pelo menos, para ajudar e agregar a sociedade, como o exemplo do prefeito de Sorocaba, que tem sido viralizado, o cara tem prosperado a cidade, feito muita coisa. Lógico que você é a favor de uma pessoa dessa, entendeu? Não é a pessoa, mas é a atitude que ela cria, entendeu? Às vezes a pessoa tem um histórico meio podre de algumas coisas, mas ali no ponto ela fez coisas boas. Então, no meio do monte de merda, você escolhe a que tá fedendo menos, né? Enfim, eu dei um exemplo aqui, mas procure atender pessoas que estão alinhadas com seus valores, porque senão fica difícil. Como é que você vai dizer que, cara, o mercado não tá fácil, estamos tirando leite de pedra? Não, o mercado tá perfeito, a picanha tá R$ 30 o quilo. Uma pessoa que não entende. Como é que você vai dizer? A gasolina tá R$ 7, mas tá bem bom. Primeiro que raramente essas pessoas são empreendedoras, mas às vezes acham louco, eu já achei, entendeu? Então, assim, você tem que achar pessoas que estão alinhadas com seus valores. Exemplos práticos. Vamos lá, exemplo prático agora, ICP ideal. Gente, não vai ter como. Essa aula vai ficar com mais de 30 minutos. Mas, cara, se você chegou até aqui agora, eu quero que você deixe um comentário aqui, o que você já aprendeu até agora nessa aula. Porque, pô, de verdade, foi muito empenho produzir tudo isso aqui. Eu peguei muita informação de mim. Então, o que eu tô passando aqui é coisas que não é exatamente em detalhes, mas é um pouco abafado de coisas internas, de detalhes e informações internas, tá? Mas é um resumão de muita coisa que a gente tem interno nosso. E, cara, isso vai ajudar você a definir o cliente ideal para tua empresa, porque se você quiser atender todo mundo, não vai dar. Primeiro ponto, a maioria das agências estão querendo atender todo mundo. E segundo ponto, se você quiser ficar assim, ó, atendendo todo mundo, você não vai atender quase ninguém. Você vai ficar brigando de preço com os outros. Agora, quando você define quem você quer atender, o tipo de cliente que você quer e vai atrás dele, vai ser um pouquinho difícil no começo para encontrar, mas se encontrando e começando a fechar com eles, vai ser cliente que não vai dar dor de cabeça, não vai dar problema, porque é quem você quer, do jeito que você quer, entendeu? E tem por aí empresa do jeito que você imagina que quer atender, tá? E outra, você vai se diferenciar. Você sai da briga e entra num oceano azul que não está sendo explorado ainda, ou pouco explorado. ICP ideal, pegando meu exemplo aqui, oficina com faturamento acima de 300 mil, em crescimento e com lucro, já investe em marketing, tem um contato físico direto com o dono, ele é frustrado com a agência anterior, e a oficina dá resultado, com certeza, ela prospera. Um ICP intermediário, faturamento em torno de 150 mil, talvez ele possua até 6 lojas, com uma média de faturamento próximo aí em cada uma, né? Eu acho que mais de 6 lojas não é muito legal de atender, tá? Começa a ficar quase franquia. Franquia não é legal de atender, é uma coisa assim, muitos processos, entra em ponto de empresa grande. A empresa está sem crescimento, mas talvez com ajustes ali, tráfego cliente, recorrente, processos, você consegue ajustar, né? Você tem um contato direto talvez com o diretor de marketing, ou talvez com o gerente. Vamos tirar essa questão de diretor de marketing, direto com o gerente. Tem contato direto com o gerente da loja ali, né? Mas de repente pode conseguir contato com o dono, né? Tem uma margem apertada, mas tem dinheiro ainda para pagar, dá para colocar uma ponderada ali. Porra, o cara não vai conseguir colocar ali, às vezes, vamos dizer, uns R$ 2.000 para cada plataforma pelo menos, mas consegue colocar 1.000 para cada. Já é num sufoco, mas consegue colocar 1.500 para uma, 1.000 para outra, já dá. Já dá para começar a aplicar a metodologia, pelo menos falando da minha. E dependendo do tamanho da empresa e do que ele busca também, claro. Falando um salário mínimo, né? Para um ICP intermediário, para um ICP ideal já é mais diferente. Exige um teste para validar um resultado, para você conseguir fazer, né, fluir bem. E o ICP a evitar. No meu caso, que eu coloquei aqui, o cliente fatura menos de 50 mil, o cara tá no prejuízo, o produto dele é ruim, tá cheio de reclamação no Google. Você chega ali, a oficina é um nojo,
não tem nenhuma uma vassoura passada, um pano para limpar pelo menos umas vezes no mês. Cara, é oficina, é sujeira, é óleo, é graxa, mas tem que estar limpo, cara. Tem que estar limpo, né? O cliente olha ali e vê ele, cara, sabe, não é legal. O cara nunca fez marketing na vida, quer começar, sabe? Pode estar que esse cara também tá aqui, às vezes ele nunca fez marketing, tá só na indicação. Mas aqui é bom evitar. Se ele pelo menos tem uma experiência, fez alguma coisinha, já é bom. Pouco ou quase nenhuma verba de marketing. Porra, eu só posso investir R$ 500 por mês. Cara, não dá, velho. Não vai dar pra gente aplicar. Melhor você achar o filho do sobrinho, do teu primo, do tio, avô que você conhecia. Cara, pega esse piá, que vai te cobrar ali quinhentão, né? Vi umas aulas do Sobral, vai te cobrar quinhentão, vai pegar mais quinhentão, vai fazer alguma coisinha, já começa. Olha, pra quem não faz nada, qualquer coisa que faz já é alguma coisa, entendeu? Quem não faz nada, nada de marketing, qualquer porcaria de campanha que você ponha no ar, turbinar que você faça no Instagram, já é alguma coisa. Turbinar não é ruim, por sinal, tá? É ruim para se for usada para meta, para o objetivo errado. Agora, para o objetivo certo, o turbinar é bom. É até melhor que o gerenciador. O dono problemático, o cara sistemático, na primeira conversa já viu que o cara não entende, ele acha que. Vamos dar um exemplo aqui, ó, que o meu mecânico tava conversando, a gente tá falando ali, falou, cara, às vezes atender mulher é ruim, cara. A mulher chega aqui, ela não para ela tanto faz se você vai ter que desmontar e retificar um motor ou vai só trocar o óleo do carro. Ela acha que dá para resolver em 1 hora. Cara, quando é que eu vou retificar o motor em 1 hora? Não vou, entendeu? É uma pessoa problemática, ela não entende e não quer entender, ela acha que tá sendo enganada, ela acha que você tá ali. Por isso que eu tento falar simples, eu sou uma pessoa simples, eu gosto de falar simples, não quero perder essa minha origem. Nasci no interior, né? No interior fui criado, não quero perder essa origem de falar simples, falar tranquilo, né? Ficar falando avançada, toda coisa, termos. Cara, eu sei falar termos técnicos complexos, mas eu não preciso, entendeu? É mais fácil que o cliente entenda tudo que eu tô falando para ele do que eu saia falando bonito e não impressione porra nenhuma, entendeu? Então, se o dono é problemático, foge, cara, foge porque vai te dar mais dor de cabeça. Ah, mas eu tô precisando de dinheiro. Cara, vai aparecer outro, entendeu? Confia no processo. Continua fazendo o que está fazendo, pescando, procurando clientes, lá analisando o Google Maps, fazendo o que eu ensinei na aula anterior. Tá aqui, ó, aqui em cima aqui, ó. Bem aqui para cima você vai ver ali, ó, uma aula de como, opa, tá tampando aqui, né? De como você consegue captar cliente pelo Google, tá? Aquele processo serve para captar para agência, para captar para site, para tudo que for. É que eu retomei no canal falando sobre produção de site, então isso ficou meio forte aqui. A pessoa já testou outra agência e talvez não teve nada de resultado. Cara, esse cara pode vir frustrado pra caramba, tá? Mas isso aqui é um ponto que eu coloco um X aqui, para você avaliar e ponderar, entendeu? Ele vai ficar te comparando o tempo todo. Se o cara é daqueles que fica comparando, é foda, cara. Tem que avaliar, tem que pensar bem na situação, tá? Gente, esse é o método, tá? Essa é a metodologia que você pode estar executando. Eu vou pegar esse link aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui. Vou compartilhar esse link para que você possa entrar e analisar com calma. Vai estar abaixo na descrição. Mas antes disso, para compensar todo esse trabalho aqui, ó, 30 minutinhos aqui já. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no botãozinho aqui abaixo, tem um botão aqui, ó, bem mais ou menos aí para cá. Se inscreve no canal, você vai receber novas notificações, vai me ajudar aí a chegar aos 1.000 inscritos. Quero recuperar o meu canal anterior que eu vendi ele com 8.886 seguidores. Quero recuperar, se não me engano é isso. Quero recuperar e chegar, minha meta é alcançar o que eu tinha. Então, dá essa força. Tô me esforçando aqui para entregar conteúdo de valor. Às vezes eu entrego menos conteúdo durante a semana, mas eu entrego conteúdo de valor. Não vou ficar enchendo linguiça, eu vou entregar conteúdo top que realmente vai ajudar você a prosperar. Se eu prospero, né? Se você prospera, eu prospero, o outro prospera, todo mundo prospera. A gente ajuda o mercado como um todo a crescer. E nosso país crescendo, as pessoas aqui crescendo e tendo mais capacidade financeira, né, para realizar seus sonhos, ajudar a sua família, cara, eu já vou estar muito feliz se uma pessoa chegar aqui e comentar, cara, eu fiz 10% do que você falou aqui já deu certo, já consegui ajustar o meu negócio e melhorou, entendeu? Então, mais uma vez, deixa o like, se inscreve, que vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui!